Boa noite. Gostaria de agradecer a todos os integrantes do grupo Open Mind Solutions que estão participando dessa temática tão importante que é respiratória e sua interface com a fonoaudiologia. Eu sou a Camila, junto com a fonoaudióloga Carol Marrafon, coordeno o grupo Open Mind Solutions e hoje eu vim falar sobre anatomofisiologia respiratória. Se faz necessário entender o que significa respiração. Para a maioria dos autores, respiração acontece a nível celular. Quando a gente fala sobre a troca do ar entre o meio e o organismo, a gente se refere a uma ventilação respiratória ou até então uma respiração pulmonar. O que consiste essa ventilação respiratória? Consiste na entrada do ar para os pulmões, através das zonas condutoras, levando até os alvéolos, onde ocorre a hematose por meio da difusão. Depois, esse ar cheio de gás carbônico, ele é levado pelas zonas condutoras até o meio. A respiração, ela já acontece a nível celular, que consiste num processo químico em que o ATP ele é produzido através da matéria orgânica, geralmente a glicose, e o oxigênio obtido durante a ventilação respiratória, produzindo então energia química necessária para o adequado funcionamento celular. O que consiste isso? Seria a entrada da glicose e do oxigênio pela membrana plasmática no citoplasma celular, e ali acontece a glicólise, que seria a quebra da glicose, e transformando ela no ácido pivúrico. Esse ácido pivúrico, ele entra em contato com a mitocôndria, iniciando o ciclo de Krebs. Após o ciclo de Krebs, acontece a fermentação. Esses três processos levam à produção de 36 mols de ATP, água e gás carbônico. O sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores e subdividido em zonas condutoras, zonas de transição e zona respiratória. A via aérea superior ela é formada pela cavidade nasal, oral, faringe e laringe. Ela tem a responsabilidade de filtrar, aquecer e umedecer o ar, e a laringe é um sistema valvar que retira corpos estranhos e excesso de muco que venham a adentrar na via aérea inferior. Já a via aérea inferior ela é formada pela traqueia, brônquios e o pulmão. A traqueia ela tem um sistema mucociliar muito importante, ela secreta muco e ela tem um movimento 10 vezes por segundo em que ela leva de maneira rápida o muco para baixo e se move lentamente para retirar o excesso de muco e as impurezas, pó, poeira, corpos estranhos que venham entrar na traqueia. Algumas infecções respiratórias estão relacionadas a um sistema mucociliar que não estejam funcionando de maneira adequada, como no caso de quem é fumante, então já tem um problema nesse sistema ciliar, ou então que tenham ingerido fumaça. Os brônquios, eles se dividem em principais, lobares e segmentares. Os principais, eles entram no pulmão pelo hilo, né? Então, ele tem a responsabilidade de conectar a traqueia ao pulmão. Então, ele entra na raiz do pulmão, direito e esquerdo. Os lobares entram em cada lóbulo do pulmão e os segmentares em cada segmento do pulmão. Os segmentares, eles continuam se dividindo até chegarem aos bronquíolos terminais. Então, a zona de condução, ela consiste da cavidade nasal até os bronquíolos terminais. E qual seria a função dela? Conduzir o ar do meio para os pulmões, então até chegar à zona de transição, e retirar o ar da zona de transição e levá-lo para o meio. Então, fazer essa condução do ar. A zona de transição seriam os bronquíolos respiratórios, ainda não acontece a troca gasosa, ou seja, a hematose, e depois temos os alvéolos. Os alvéolos, eles têm uma parede fina e eles correspondem entre 70 a 100 metros quadrados. E eles possuem células tipo 1 e tipo 2, e essa célula tipo 2 ela é responsável por produzir surfactante, que ele é importante porque os alvéolos eles são úmidos, né? E como ele tem essa relação ar e moléculas de água, ele tem a tendência a se colapsar. Então, ele está o tempo inteiro querendo entrar em colapso.
que mantém eles abertos é o surfactante, e também a presença desse ar que não sai dos pulmões, que é o ar residual, né, que consiste num espaço morto, né, que tem toda a zona condutora e também nos alvéolos. Então, não permite que ocorra esse colapso dos alvéolos. E essa propriedade tensoativa dos alvéolos é que corresponde a 3/4 da elasticidade pulmonar. O pulmão já é formado por um tecido poroso e conjuntivo, tem pouca musculatura lisa, então ele tem uma elasticidade de 1/4. A elasticidade total do pulmão é 1/4 de responsabilidade do pulmão, o restante é dos alvéolos. O que leva o pulmão a aumentar e reduzir o seu volume se ele é mais passivo, se ele tem pouca musculatura lisa? Seriam as pleuras. O que seriam as pleuras? É uma membrana serosa, altamente vascularizada, tem nervos, tem vasos linfáticos. Ela tem uma que reveste toda a cavidade torácica, que é a pleura torácica, e tem uma que reveste e está intimamente ligada aos pulmões, que é a pleura visceral. Entre as pleuras tem um líquido, né? E forma um líquido, forma gases e elas ficam absorvendo. Essa absorção leva o quê? A formar uma pressão subatmosférica. E essa pressão faça com que as duas pleuras estejam intimamente ligadas. Qual a importância desse líquido nas pleuras? É permitir que esse deslizamento do pulmão durante a inspiração e expiração aconteça sem atrito, e também como a pleura visceral ela reveste cada pulmão, se acontecer uma punção torácica, eu não vou levar a um colapso dos dois pulmões, apenas de um. Então ele tem essa função de evitar o atrito, de proteger o pulmão para que ele não entre em colapso. E também ele mantém os pulmões intimamente ligados à cavidade torácica, devido a essa diferença de pressão. Mais para frente nós vamos falar também da relação, além disso tudo, também do arcabouço ósseo e também muscular do sistema respiratório. Aqui para demonstrar o que eu acabei de falar sobre as zonas condutoras, a zona de transição e respiratória. A estrutura óssea do sistema respiratório, ela é formada por 12 vértebras, e essas vértebras são torácicas. Quando eu apresento uma cifose, uma escoliose, eu posso diminuir a minha dimensão no meu arcabouço torácico, levando uma redução na complacência pulmonar, que a gente já sabe que a expansão do pulmão, ela depende desse movimento torácico, né? E se eu tenho uma escoliose e uma cifose, eu posso ter uma diminuição deste movimento. Também minha estrutura é formada por 12 vértebras, sendo que 7 são ligadas diretamente ao externo, 3 são ligadas através de uma membrana e 2 são flutuantes. Então, eu tenho 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes, totalizando 12 costelas. As costelas, elas se articulam posteriormente com as vértebras e elas vêm de maneira oblíqua e para baixo, se articulando direto ou indiretamente ou não se articulando com o externo. O externo, ele possui um manúbrio, o corpo e o processo tifoide. Ele, entre o corpo e o manúbrio, ele forma o ângulo, e é onde que geralmente ocorrem lesões. Quando um paciente tem uma lesão nessa região, pode acabar lesando traqueia, e isso pode levar a uma alteração respiratória, incoordenação pneumofonoarticulatória, redução de laudes e também uma disfagia baixa devido à relação entre a traqueia e o esôfago, tá? Então, é algo que, se algum paciente apresentar, é necessário a gente investigar se teria alguma questão que venha da nossa área de atuação. Além essas costelas, essa conformação delas permite o quê? Durante a inspiração, em que ocorre a contração do
intercostais externos, os músculos intercostais externos, elas elevam como uma alça de balde. Então, elas elevam e elas vão para cima e para lateral, para cima e para lateral, nesse movimento, tá? Como se fosse uma alça de balde. Isso permite que eu ganhe dimensões lateral e ganhe dimensão antero-posterior. Além das costelas, do externo e das vértebras, eu também tenho a clavícula e a escápula, que formam o cíngulo escapular, que numa inspiração forçada eu posso utilizar esse arcabouço ósseo também. Quais são as funções do sistema respiratório? Primeiro, fornecer ao corpo oxigênio e também retirar o gás carbônico, né, do corpo. Isso permite controlar o pH do sangue, filtrar e umedecer e aquecer o ar antes de chegar nas vias inferiores, permitir a olfação que acontece na cavidade nasal, regular a temperatura corpórea, já que ele retira de si moléculas de ar, então diminui essa temperatura corpórea, liberar água e uma função que não é fisiológica, que seria a fonação. Durante a inspiração, o que acontece? Na inspiração acontece a contração do músculo diafragma. O diafragma, ele é o principal músculo dessa fase, né? Então a contração dele, ele possui uma camada muscular e um centro tendíneo. A sua contração leva o centro tendíneo para baixo e para frente, aumentando a dimensão vertical do pulmão. Já a contração dos intercostais externos, que eles são responsáveis por elevar e lateralizar as costelas e concomitante acaba elevando e anteriorizando o externo, então ele aumenta a dimensão lateral e antero-posterior. O aumento dessas três dimensões do pulmão, da cavidade torácica, devido à relação íntima que a pleura tem com a cavidade torácica, faz que o pulmão se expanda. A lei de Boyle fala que o aumento do volume é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu aumentei o meu volume nessas três dimensões, eu reduzi minha pressão. Então, eu estou com uma pressão negativa em relação à atmosfera. Isso leva o quê? À entrada do ar. E esse ar ele vai entrando até que chegue a igual pressão, ou seja, a pressão interna do organismo seja igual à pressão atmosférica. Quando isso acontece, a musculatura ela vai deixando de se contrair gradativamente. Numa respiração tranquila, esse processo que eu estou falando é de uma respiração tranquila. Numa respiração tranquila, a expiração ela é passiva. Se não for uma respiração tranquila, aí sim acontece a contração dos intercostais internos, que ele é responsável por diminuir esse espaço. Mas numa respiração tranquila, eles param de se contrair e aí acontece o retorno das costelas, e esse é o processo que eu vou falar mais adiante. Agora, pensando na inspiração para fala, será que na inspiração para fala seria o mesmo processo que numa inspiração tranquila? Eu fiquei muito curiosa sobre isso e acabei lendo alguns artigos, alguns livros, para entender como que seria o mecanismo dessa musculatura, como seria o comportamento torácico durante a fala. E aí, pelo que eu observei, o que eu li sobre os autores, o que eles passaram? Na respiração, para que a minha prega vocal, a gente pensando em fonação, então assim, o que acontece? Eu preciso gerar uma pressão, né? Para que a prega vocal que está na fase de aberta, né? Ela vai de fechamento, fechada, gere-se uma pressão e leve a vibração, aí ela vai para a fase de fechada para abertura, aberta, né? Acredito que vocês se lembrem dessas fases da fonação. Então, como que eu posso gerar uma pressão adequada para acontecer esse efeito de aberta, fechamento, fechada, abertura e aberta e vibração para permitir a fonação? Então, eu observei que os autores falam que é necessário manter uma pressão subglótica de 100 centímetros de água e uma pressão alveolar
de 3. Só que assim, dependendo das consoantes, se a gente pensar assim, eu tenho consoantes líquidas, plosivas, fricativas, tem consoantes como as plosivas, elas precisam de uma pressão maior, porque tem uma explosão de ar, né? Que esse mecanismo, a gente pensando no nosso trato vocal, lembrando, cavidade nasal, cavidade nasal, cavidade oral, faringe e laringe. Então, as transformações nesse meu trato vocal me permite formar, que a minha fonação forme os formantes e eu consiga fazer essa minha articulação, certo? Mas eu também preciso de um jogo pressórico aqui embaixo. E aí eu li que eu preciso de um jogo pressórico aqui de 6 centímetros de água e nos alvéolos de 3 centímetros de água. Como que eu mantenho isso quando eu estou inspirando para falar? Antigamente, assim, se falava muito de fazer uma inspiração profunda, que a gente fazia uma inspiração profunda para falar. Em momento algum eu fiz uma inspiração profunda agora, né? Eu tô falando e em alguns momentos eu retomo o ar. Mas como que eu consigo manter minha laudinidade adequada, uma coordenação pneumofônica, uma melodia adequada, se eu tô numa inspiração tranquila? Então, essa curiosidade me veio e eu fui pesquisar e o que eu encontrei? Eu encontrei que quando eu estou preparada para falar, eu acabei de falar para vocês que a gente tem essa musculatura intercostal interna. Qual que é a direção da musculatura intercostal interna? Ela vem de trás, né? Ela vem oblíqua para a lateral e aqui da lateral ela vem oblíqua para frente, né? Então ela puxa as costelas para cima e para a lateral. Quando eu vou falar, eu tenho que manter uma pressão. Por quê? Se eu geralmente utilizo, numa inspiração tranquila, eu utilizo 53% da minha capacidade vital. Então, eu não faço uma expiração total e uma inspiração até o meu limite. Eu utilizo numa inspiração tranquila, num volume corrente, 53% da minha capacidade vital. Para fala, eu uso 50%. Então, o que me leva a continuar falando dessa maneira, mantendo a minha dinâmica vocal? É uma questão de checagem muscular, né? Que eles falam eles usam o termo checagem. Então, eu preciso de uma pressão subglótica de 100, uma alveolar de 3%. Para eu manter, se eu fiz uma inspiração profunda, o que parece que os autores concordam com isso, não é produtível fazer uma inspiração profunda, ao menos que eu tenha que falar alto, que eu vá gritar, né? Mas assim, numa fala normal, eu não faço uma inspiração profunda, eu não utilizo 100% da minha capacidade vital. Até quando eu tenho uma dinâmica vocal muito grande, de falar alto e de ter que gritar, eu uso por volta de 65% até no máximo 80% da capacidade vital. Então, eu peguei 53% da minha capacidade vital e eu preciso manter uma pressão subglótica. Então, quem é responsável por manter essa pressão? Então, nas vogais eu uso um de 6 centímetros, é o mínimo para vibrar a prega vocal. Algumas consoantes precisam de uma variação maior, 15 centímetros de água aqui em cima, tá? Então, o meu músculo, quando eu estou preparado para falar, o que acontece? A minha parede torácica, ela fica mais expandida do que numa respiração tranquila e meu abdômen ele fica mais contraído. Por quê? Porque essa configuração ele permite variações de pressão de maneira mais dinâmica, né? Então, meus intercostais externos eles se mantêm contraídos até que o volume pulmonar ele fique baixo, aí ele vai diminuindo, porque assim, se eu pegar, ele for soltando a contração de maneira rápida, o meu pulmão ele vai voltar, retornar ao seu tamanho e vai ter um ar expirado muito forte, então vai ser maior do que a minha necessidade naquele momento que eu estou fonando. Então ele se mantém contraindo e ele vai fazendo checagem do volume pulmonar. Dependendo desse volume pulmonar, ele vai diminuindo o seu volume. À medida que ele vai diminuindo, entra em ação os intercostais internos, porque os intercostais internos, eles são músculos expiratórios. Não é que um liga e outro desliga. Não, eles têm um movimento sinérgico, né? Então, os intercostais internos, eles são responsáveis por aproximar as costelas. Então, se eu estou diminuindo o meu volume
mas eu preciso manter uma pressão para minha demanda vocal, ele começa a contrair e diminuir esse espaço para auxiliar nessa checagem, mas o músculo responsável por essa checagem, nessa configuração de fala, é o intercostal externo. Então, assim, eu tenho um tórax mais expandido, um abdômen mais comprimido, e eu tenho essa ação de checagem, esse meu músculo vai contraindo, diminui o volume, começa a agir o intercostal interno, e ele vai aos poucos relaxando para manter essa dinâmica vocal. E é legal que a gente usa 53% da nossa capacidade 53% da nossa capacidade vital para a respiração tranquila e por volta de 50% para a fala, tá? Não é econômico eu começar a falar e fazer aquela inspiração forte, é cansativo, não vou ter uma coordenação pneumofônica adequada, eu vou ter que fazer um movimento de checagem muito maior para evitar que se gere uma pressão muito grande aqui em cima e tenha uma fala truncada, uma incoordenação da mesma. Tá? Então, eu achei bem interessante esta questão da fala. Já na expiração, o que acontece? Numa respiração tranquila, eu tenho a contração de 2 músculos. Na expiração, ela é totalmente passiva. Eu deixo gradativamente de contrair. Então, assim, eu formei uma pressão abdominal, né? Com a contração do meu diafragma, quando ele para de contrair, esse meu abdômen tende a jogar essa pressão para cima. Então, auxilia o quê? O pulmão a diminuir seu volume. E as costelas, quando o intercostal externo para de contrair, ele acaba relaxando. Nessa que ele relaxa, eu perco essas dimensões antero-posterior, látero-lateral e vertical. Então, eu diminuo o volume do meu pulmão. Quando eu diminuo o volume, lembra do efeito Boyle? O que acontece? A pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, eu gero uma pressão. Meu volume diminuiu, então eu gerei uma pressão positiva. Lembra que a diferença de gradiente de pressão é o que conduz o ar. Então, quando eu gerei uma pressão positiva, o meu ar começa a sair do meu organismo e volta para o meio. Isso seria uma expiração passiva. Já quando eu faço uma respiração que não é tranquila e forçada, eu tenho a ação dos intercostais internos que eles aproximam as costelas, então eles diminuem essa dimensão látero-lateral e antero-posterior de maneira mais rápida, tá? Agora nós vamos falar a respeito da hematose. Então, nós falamos de toda a ventilação respiratória, então da entrada e da saída desse ar nos pulmões, mas como que ocorre esta troca gasosa, né? Eu tenho uma barreira hematogasosa muito fina, né? E como eu disse, eu tenho de 70 a 100 metros quadrados, né, de área de alvéolos, é muita área. Como que acontece? O que acontece? A difusão, ela depende do tamanho da área e também da espessura da minha barreira. Então, eu estou falando de uma barreira de 0,3 nanômetros, é extremamente fina, uma barreira fina. E estou falando de uma área muito grande. Então, a difusão ela acontece de maneira muito tranquila, é uma difusão passiva. Então, nos alvéolos, o oxigênio que está nos alvéolos, ele vai para a corrente sanguínea e o gás carbônico vai para os alvéolos, sendo que a velocidade que o gás carbônico ele chega aos alvéolos é muito maior do que do oxigênio chegar até a corrente sanguínea para se ligar à hemoglobina, tá? Então, chegamos ao final do sistema respiratório. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que vocês quiserem que eu explique melhor, ou algum tema que eu não tenha abordado, porque assim, a ideia aqui foi falar só sobre o sistema respiratório de maneira breve, 30 minutos, e depois a gente entra em ventilometria, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter sido clara. Qualquer dúvida, por favor, me mandem via WhatsApp. Obrigada.